Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui mais uma semana para darmos continuidade em nossos estudos de língua portuguesa para os alunos do quarto ano. O projeto do quarto ano é o Confabulando com Fábulas. Encontramos este projeto a partir da página 176. Nele, além de conhecer alguns autores, trabalharemos com os textos, conheceremos as características, como estão organizados, para só então produzir as suas próprias fábulas, porque no retorno para a escola, vocês montarão um livro de fábulas e farão a gravação de um CD. Demais, não é? Para realizar as atividades, lembre-se sempre de colocar a data e registrar o que fizeram no caderno de língua portuguesa e no livro, ok? Atividade 3A. Analisando o início de uma fábula. Páginas 189 e 190. Nas próximas atividades, vamos recontar uma fábula. Mas antes de escolhermos uma fábula para recontar, vamos observar os diferentes estilos adotados pelos autores para iniciar a fábula A Raposa e as Uvas, nas páginas 189 e 190 do seu livro. A Raposa e as Uvas. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: "Eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo." Domínio público, contos tradicionais. A Raposa e as Uvas. Uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela estava carregada de uvas maduras e apetitosas. Com água na boca, desejou-as comer e, para tanto, começou a fazer esforços para subir até elas. Porém, como estivessem as uvas muito altas e fosse muito difícil a subida, a raposa tentou, mas não conseguiu alcançá-las. Disse então: "Estas uvas estão muito azedas e podem desbotar os meus dentes. Não quero comê-las agora, porque não gosto de uvas que não estão maduras." E dito isso, foi-se. Domínio público, contos tradicionais. A Raposa e as Uvas. Estava uma parreira carregada das uvas mais apetitosas e maduras. Cada cacho fazia vir um favo de mel à boca. Apareceu uma raposa. Como as não cobiçaria? Começou a fazer esforços e diligências para alcançá-las, mas qual? Estavam muito altas. Por fim, vendo perdido o tempo e o trabalho, "Agora reconheço que estão verdes", disse o animal. "Não gosto da fruta assim." E foi-se consolada. Moral: é costume de muitos desfazer daquilo que não podem possuir. A cobiça consola-se deprimindo o que não pode alcançar. Domínio público, fábulas imitadas de Esopo e La Fontaine. E aí, você gostou das fábulas A Raposa e as Uvas? Mas antes de escolhermos uma fábula para recontar, observe os diferentes estilos adotados para iniciar a fábula A Raposa e as Uvas. E comente com os seus familiares para que você possa pensar um pouco e responder as questões. Letra A. Em que essas diversas formas de começar o texto são diferentes ou iguais? Letra B. Percebe que em uma das fábulas o narrador ele dá a indicação do caráter da personagem? Como você conseguiu perceber isso? O autor demonstrou como são as características do caráter da raposa? E letra C. Qual o começo mais lhe agradou? Por quê? Em seguida, pense em uma outra forma de começar a mesma fábula.
Como você acredita ser possível começar este texto de uma forma diferente? Acha que poderia iniciar descrevendo melhor a raposa e só depois descrever os outros elementos? Ou será que poderia começar com um ensinamento sobre a cobiça e a inveja e só depois falar sobre os fatos e os personagens? Pense com calma como poderia produzir um início diferente. Depois disso, registre o texto em seu caderno e seria ótimo se você pudesse compartilhar com os seus familiares o que pensou e escreveu. Para recontar a fábula, você precisará reler a história escolhida e relembrar o enredo. Saiba que quando recontamos uma história, uma fábula ou um conto, ela não precisa ser igualzinha à história original. Você pode fazer algumas pequenas mudanças, como por exemplo, se você fosse recontar a fábula A Raposa e as Uvas, você iria manter a moral igualzinha como da original ou não? Se você muda, como que você encontraria novas possibilidades para isso? Você vai contar tudo como se você fosse o narrador ou você prefere ir colocando as falas dos personagens? Você irá criar novos personagens? Irá fazer uma versão mais resumida ou você prefere inventar novos detalhes? Todas essas questões você precisa pensar e precisa se preocupar antes de iniciar o reconto da fábula. Ou seja, você precisa escolher como será essa fábula que você está contando. É importante saber, o reconto ele precisa ser o mais fiel possível da história original, a que você ouviu ou a que você leu e agora está contando para alguém. No reconto, nós precisamos manter os fatos da narrativa, permanecer com o mesmo tempo, as características dos personagens, mas como eu já te disse, você pode propor sim algumas modificações, como uma versão mais resumida, mais curta ou até mesmo criar novos personagens. Mas antes de você se preocupar em escrever o que você está contando para alguém, faça isso oralmente, conte de verdade para alguém da sua família, porque isso ajuda a organizar as ideias que depois você registrará na escrita. Agora vamos propor um outro movimento. Primeiro você recontou a fábula que você escolheu. Agora nós vamos reescrever esta fábula. Reescrever uma fábula ou qualquer outro gênero textual quer dizer que vamos contar de forma escrita uma história para alguém. Mas essa história não foi inventada por nós. Nós estamos usando uma história que já existe, criada e escrita por um outro autor. Na reescrita, podemos e devemos fazer algumas escolhas, incluindo mudanças na estrutura do texto, porém mantendo a ideia central da história. Nosso próximo passo, então, será reescrever a fábula que você escolheu. E para reescrever, você precisa pensar em algumas questões. Número 1. Como será o início da fábula? Lembre-se que na atividade anterior nós já fizemos algumas questões e pensamos como se inicia uma fábula. Número 2. Teria uma outra forma de escrever isso? Essa fábula? Uma outra maneira de reescrever a história? 3. O leitor, ele vai entender o que eu quero dizer? 4. Quais outras palavras eu poderia acrescentar para detalhar mais esse começo da minha fábula? Ou até mesmo outras partes da fábula. Como você pode escolher novas palavras para descrever o decorrer da história?
Como eu posso fazer para esta ou aquela parte da fábula ficar mais emocionante ou mais engraçada? Falta alguma informação importante que eu gostaria de acrescentar? E tome cuidado com as repetições de determinadas palavras. Aí, então, daí. Cuidado! E também cuidado com o nome dos personagens. Ficar repetindo constantemente pode causar uma confusão. Pensando tudo isso, vamos reescrever a fábula? Use o seu caderno neste momento. Atividade 3B. Produzindo uma fábula. Critérios de revisão e avaliação da fábula. Página 190. Nesta atividade você preencherá a tabela da página 190 do livro, sobre a fábula que você reescreveu no seu caderno. Essa tabela, ela te ajudará a perceber se tudo que você escreveu em seu texto é suficiente ou não para que todos possam entender a história. É uma tabela que te ajuda a revisar e avaliar o seu texto. Por isso, pense bem no seu texto antes de responder as questões. Não vá respondendo assim de uma vez. Para isso, pense bem em seu texto antes de responder sobre as questões da primeira linha da tabela. As alternativas são sim e não, ou mais ou menos e comente. Os itens que você responder não ou mais ou menos são questões que você precisa melhorar em seu texto. Vamos às perguntas. Número 1. A fábula recontada apresenta as finalidades desejadas? Responda sim, não ou mais ou menos e comente. Nessa questão, você deve pensar se a fábula que você reescreveu, ela está bem clara. Se todas as pessoas que quiserem ler a sua história, elas vão conseguir de fato compreender o começo, o meio e o fim da história. Número 2. Apresenta um ensinamento ou uma crítica com ou sem humor? Responda sim, não ou mais ou menos e comente. Nesta questão, você precisa pensar se em sua fábula, aquela que você recontou e reescreveu, você lembrou de manter os ensinamentos para aqueles que vão ler a história, que às vezes podem até aparecer de uma forma bem humorada ou não. 3. A fábula possui, letra A, personagens com características que ajudam no desenvolvimento da história. Responda sim, não ou mais ou menos e comente. Nesta questão, você deverá pensar se a forma como descreveu os personagens ajudou quem vai ler a história a compreendê-la melhor e também conhecer os personagens. Letra B. A fábula possui a apresentação de todas as ações importantes para entendermos a história? Responda sim, não ou mais ou menos e comente. Pense se você lembrou de todas as informações e acontecimentos importantes para garantir que todas as pessoas que lerem o seu texto compreendam a fábula. Letra C. A fábula possui uma moral presente em algum lugar do texto? Ou na voz do narrador ou na voz do personagem? Responda sim, não ou mais ou menos e comente. Nesta última questão da tabela, você deve pensar se a fábula que você recontou e reescreveu manteve-se com moral. Sabe a moral da história? Ou você tirou a moral da história? E aí, se você tirou a moral da história, como é que você conseguiu escrever um ensinamento? Agora que revisou o seu texto utilizando a tabela, poderá ajustá-lo ou melhorá-lo se for necessário. Estamos trabalhando bastante para deixar muitas atividades preparadas para quando você voltar para a escola, a gente finalizar o projeto de fábulas.
Algumas atividades não parecem tão simples, mas não se preocupe. Se você tiver alguma dúvida, anote em seu caderno ou em seu livro e entre em contato com os canais disponibilizados pela sua escola. As professoras e professores estão prontinhos para te ajudar. Vamos lembrar quais são as atividades dessa semana? Atividade 3A, analisando o início de uma fábula. Leitura da fábula A Raposa e as Uvas em 3 versões para analisarmos como se inicia uma fábula. Páginas 189 e 190. Reconto oral da fábula escolhida pelo estudante. Registrar as reflexões em seu caderno. Reconto escrito ou reescrita da fábula escolhida pelo estudante. Registrar a versão recontada e reescrita no caderno. Atividade 3B, produzindo uma fábula. Revisão da fábula recontada e reescrita a partir do preenchimento da tabela de critérios de revisão e avaliação da fábula, página 190. Nosso projeto está em andamento. Teremos mais etapas até chegarmos no produto final para estarmos prontos para gravar o nosso CD quando retornarmos para a escola. Lembre-se que nossas videoaulas estão disponíveis no Facebook da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no canal do YouTube. Você pode assistir às videoaulas número 1 e 2. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com um professor da sua escola. Eles estão a postos para ajudá-los. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas tarefas. Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima. Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.